Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E como o Ripper falou, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha função de chefe da divisão artística da Sala Cecília Meirelles e do trabalho que eu realizo na sala, né? Hoje o título da palestra é Planejamento e Realização das Etapas de Produção, e vamos lá. Bom, como chefe da divisão artística, eu cuido da coordenação e da supervisão de todas as etapas da temporada, dos nossos próprios concertos e dos concertos dos permissionários, né? Dentre as atribuições desse cargo, como eu já disse, estão a coordenação e supervisão das etapas, de todas as etapas da temporada de concerto. Eu viabilizo e supervisiono a execução da temporada da sala e de concertos de terceiros, que são os permissionários, né? De acordo com as características de cada um e as particularidades de cada um. Seguindo, o trabalho que eu realizo na sala é basicamente composto pelos itens que a gente vai descrever a seguir. Lembrando que muitas vezes acontecem desdobramentos, eles não estão previstos aqui, mas enfim, eu acho que com esses slides a gente tem uma visão, vai poder ter uma visão abrangente do trabalho que é realizado. Como primeiro item, eu posso citar organizar a agenda de concertos e ensaios. Funciona da seguinte forma: após as datas serem informadas pelo diretor, eu organizo uma agenda de concertos e ensaios, eu formato um calendário, normalmente é o Google Agenda, e coloco todas as atividades nesse calendário, com o máximo de informações possível, né? Parte da equipe tem acesso a essa agenda, mas por uma questão de organização, eu sou a única pessoa que edito esse calendário. É lógico que o Ripper também pode editar, mas até para não haver um ruído na comunicação, ele mesmo prefere que eu mesma faça essa edição desse calendário. Como segundo item, a gente pode citar o formalizar o convite feito a artistas e ou seus empresários. A temporada de concertos começa com o diretor fazendo o convite inicial para os artistas, né? E nesse contato ele estabelece as condições de contratação. Cabe a mim, num segundo momento, formalizar esse convite através de um e-mail, onde eu copio todos os integrantes da equipe que tenham a ver com o processo. De uma maneira geral, normalmente é a produção, o setor de palco e a administração. Nesse e-mail, eu solicito o material de divulgação, a descrição dos requisitos técnicos, rider técnico, mapa de palco, enfim, esse tipo de informação, a documentação para elaboração dos contratos. Eu também informo os dias e horários de concertos, os dias e horários dos ensaios, o valor de cachê, detalhes sobre passagem aérea, hospedagem. Na verdade, isso tudo já foi discutido pelo diretor e eu formalizo esse convite, né, copiando pessoas da equipe. Como terceiro item, eu informo a assessoria jurídica os dados para a elaboração dos contratos. Eu recebo essa documentação, repasso à assessoria jurídica e acompanho todo o trâmite até o arquivamento dos documentos, do documento físico, né? Eu mesma faço essa ponte entre o jurídico e os artistas. Seguindo, eu informo a produção, a coordenação de palco, a administração e os demais setores pertinentes, os dados técnicos sobre os concertos. Com esses dados, é possível a gente dar início à formação de processo, à elaboração de escala de serviço, de afinação de piano, se for o caso, a solicitação, aluguel de equipamento, cronograma de montagem, de entrada e saída de material, contratação de serviços como catering, emissão de passagem aérea, enfim. Basicamente, são os dados para que a produção e o setor de palco e a administração possam tomar todas as providências para que o concerto se realize. Como próximo, são muitos itens, eu tentei condensar isso, acho que vai dar para a gente ter uma ideia geral. Gerenciar e acompanhar os prazos de envio de documentação e material de divulgação. Esse item, para mim, é muito importante. Eu dou muita atenção a ele, porque sem esses dados, todo o fluxo de trabalho pode travar, né? Ou seja, por exemplo, para a abertura de um processo junto à Funarge, eu preciso, que é o que permite de verdade a inserção do concerto na bilheteria e no sistema,
existe um prazo, que se ele não for cumprido, ele de verdade inviabiliza o evento. Então, para mim, esse item é muito importante, né? Continuando, eu também recebo e compartilho material de divulgação com assessoria de imprensa, comunicação visual, mídias sociais, administração e produção. Como eu disse no item anterior, que eu citei, a gente estabelece prazos para o recebimento desse material. E, em seguida, eu crio pastas mesmo, ou no Google Drive ou no Dropbox, e compartilho os arquivos com a equipe. Eu acho que é uma maneira prática de todo mundo ter acesso a esse material e utilizar de acordo com as suas necessidades, né? Cada um utiliza de acordo com as suas necessidades. Além disso, eu formato e mantenho atualizados os arquivos com os dados e demais itens referentes à temporada, compartilhando as atualizações com os setores da sala. Eu acho que tão importante quanto a gente ter esses dados é manter esses dados atualizados e à disposição de toda a equipe, né? Qualquer alteração que haja, seja de repertório, um solista que mude, uma data, um horário, eu faço essa atualização e informo também a todos da equipe. Mais um item que a gente pode citar do trabalho que eu realizo é acompanhar o processo de desenvolvimento de peças gráficas e digitais. Existe um volume muito grande de material gráfico e material digital. Então, eu colaboro nesse processo revisando o texto, posts, os folders, banners físicos e digitais, cuidando do site também, acompanhando o site, a confecção das newsletters, os programas impressos, enfim. Depois de todo esse processo, segue para aprovação do diretor e eu encaminho os produtos finais para aprovação da Funarge e dos patrocinadores, sendo que essa última segue através do escritório de negócios. Eu encaminho o material para o escritório de negócios e eles solicitam a aprovação dos patrocinadores. Receber e responder às solicitações de terceiros para a realização de apresentações na sala ou no espaço Guiomar Novaes. Eu recebo a solicitação, de uma maneira geral, o primeiro contato é feito pelo telefone. Eu peço para a pessoa, para o solicitante me mandar via e-mail, né, essa solicitação, informando dados, data pretendida, enfim. Eu recebo essa solicitação, em seguida eu submeto ao diretor, a gente analisa se essa apresentação, se esse espetáculo condiz com a linha de programação da casa, e caso sim, se existe uma data disponível na agenda. Em caso positivo, eu respondo e dou prosseguimento aos trâmites, né, informando aos setores para as devidas providências, normalmente a administração e setor de palco. Mônica. Sim? Deixa eu só fazer um acréscimo aqui, porque talvez fique claro, só para ficar um pouco mais claro. O que acontece? A sala tem uma temporada própria, né, da sua temporada de concertos, e a sala é alugada para terceiros, para que eles, outros produtores, para que eles façam os seus concertos, sua série de concertos. É isso que a Mônica está se referindo. Pois é. E nós recebemos muitas solicitações. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer um fluxo de trabalho interessante. As pessoas mandam por e-mail e a gente tenta sempre adequar a agenda, né? E agora, conversando um pouquinho, eu queria também falar um pouquinho sobre... O Ripper já falou alguma coisa a respeito. Quando eu cheguei à Sala Cília Meirelles, eu já tinha muitos anos de experiência realmente como produtora e sempre na área de música clássica. Como ele disse, eu fui produtora da Orquestra Petrobras Sinfônica durante 11 anos, da OSB durante 6 anos, e quando eu cheguei à sala, eu já sabia, por conta dessa minha experiência, eu já sabia de todos os processos envolvidos na realização da temporada de concertos, né? Desde a sua gestão, desde a sua elaboração, na verdade, até a execução. Além disso, esses anos todos de experiência fizeram com que eu tivesse um contato direto com muita gente, com músicos brasileiros, estrangeiros, com técnicos, com empresários, com formações orquestrais diversas, com diversos tipos de repertório, com espaços diferentes também, né? E esse contato todo fez com que eu desenvolvesse um modus operandi que hoje em dia, que eu considero super eficiente,
e que me ajuda bastante no dia a dia da sala, né? Como meu trabalho depende essencialmente de terceiros em diversas etapas, assim, na maioria das etapas, né, depende de terceiros, eu acho que a maior dificuldade é conseguir que os prazos sejam respeitados. Muitas vezes, apesar da minha insistência, e põe insistência nisso, eu fico frustrada porque algumas pessoas envolvidas no processo não entendem, não percebem da importância de ter esse prazo cumprido, né? Porque um prazo que não é cumprido, uma informação que não é repassada, ela pode comprometer de forma grave o resultado final do processo. Por um outro lado, ter uma equipe alinhada com todas as etapas necessárias, né, à realização da temporada, eu acho que é fundamental por todos os motivos. Porque, assim, todo mundo está consciente das demandas, dos prazos, da importância desses dados, influencia, sim, positivamente todo o fluxo de trabalho. E é lógico que, com tantos anos de carreira, foram muitas as situações curiosas, tensas, felizes, aflitivas, enfim. Eu vou contar 3 historinhas rápidas para vocês, e depois eu vou explicar por quê que eu vou contar essas histórias. A primeira delas uma vez eu tive um regente estrangeiro que foi impedido pela Polícia Federal de entrar no palco a poucos minutos do concerto. A orquestra já estava formada, porque ele não tinha o visto de trabalho. E eu fiquei sabendo disso naquela hora. Num segundo momento, eu fazendo uma turnê nacional com uma orquestra, nós chegamos a um determinado local e nós descobrimos que a produção local não havia feito a reserva, não tinha providenciado hospedagem. E nós éramos um grupo de 100 pessoas, entre técnicos, músicos, produtores, enfim. E a terceira historinha, assim, tudo tenso, né? E a terceira história, eu estava recém-chegada da Sala Cecília Meirelles, recém-chegada mesmo, assim. E eu tive uma dificuldade muito grande em recepcionar um grupo de música, um grupo estrangeiro de música, porque o diretor se recusava a falar comigo. A gente tinha que tomar diversas providências em relação ao palco, e ele se recusava a falar comigo, ele exigia falar com o diretor, com o Ripper, só que o Ripper, na época, estava num compromisso internacional. Então, foi uma saia justa, foi um problema, mas por que eu contei essas histórias, né? Porque o que elas têm em comum? Elas foram vividas em momentos diferentes da minha história profissional, mas o que elas têm em comum é a gente constatar a importância do planejamento, né? Da necessidade da gente ter controle da finalização das etapas. Porque, afinal de contas, quer dizer, os problemas existem, o concerto, o evento tem que acontecer. Então, é bom que você tenha esse planejamento, que você tenha esse controle. Mas também vale ressaltar que mesmo todo planejamento não prescinde de uma boa dose de jogo de cintura, né? Porque o imponderável acontece. E muitas vezes também faz parte da função que a gente exerce lidar com personalidades difíceis, com exigências descabidas, e a gente tem que ter esse jogo de cintura e estar pronto mesmo, né? Para lidar com essas questões. Continuando, alguma observação, alguma pergunta? Segue, Mônica, no final a gente abre para a pergunta. Perfeito. Nesse slide eu tentei colocar dicas mesmo para a gente desenvolver um bom trabalho na nossa área, né? São muitas, mas eu acho que esses a gente consegue realizar um bom trabalho. Com esses, a gente consegue realizar um bom trabalho. A primeira é a organização. O Ripper já até citou no início da nossa conversa. Eu acredito que sem organização é impossível a gente desenvolver um bom trabalho na área, né? Cumprir as etapas, fazer o acompanhamento, dividir as funções, enfim. Eu acho que para essa organização, que pode ajudar, fica como dica, a criação de um cronograma. Eu acho que ajuda, porque o que acontece? A gente recebe informações de diversas fontes. Nós falamos com muita gente. Então, por mais que você esteja acompanhando e tenha ciência de todo o processo, você tem um cronograma
ao seu lado, você consegue acompanhar direitinho, você vê o que está faltando, se o prazo está sendo cumprido, se está faltando algum documento. Assim, é meu companheiro, o meu cronograma de trabalho é meu companheiro diário e fiel, assim. Eu não abro mão. E o que eu acho também que, ainda na questão da organização, eu acho que a criação de um fluxograma também pode ajudar no início de um processo. Eu não faço mais isso na sala Cecília Meirelles, porque, enfim, as etapas de trabalho eu já domino. Mas quando você começa um processo novo, um trabalho novo, é bom que você crie um fluxograma para que você consiga assistir, para que você consiga ver direitinho todas as etapas, o fluxo mesmo do trabalho, quem está envolvido em cada etapa. Eu acho que pode ser interessante. Continuando, o conhecimento técnico. Eu não tenho formação musical, a minha formação é em comunicação social, né? Mas eu acho que você conhecer repertório, formações, domínio dos termos musicais, tudo isso auxilia mesmo. O contato, faz toda a diferença com o contato, do contato com a equipe, com os artistas, saber o que falar, com quem falar e como falar. Eu acho que faz toda a diferença. Vale muito a pena também, né? Eu já falei do aprimoramento das habilidades de comunicação, do conhecimento técnico, e o próximo é o compartilhamento de informações. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte, se só eu tenho uma informação, ela não existe. Informações compartilhadas com as pessoas certas auxiliam no fluxo de trabalho, sem dúvida. Sim. É um exercício mesmo, compartilhar informações. O próximo é investimento em formação, como o Ripper também já citou, apesar da prática ser muito importante, adquirir conhecimento teórico é muito significativo. Você aprender línguas estrangeiras, já que você lida com pessoas do mundo inteiro o tempo todo, curso de graduação na área, se for o caso, cursos específicos, enfim, todo tipo de formação, de conhecimento teórico, eu acho que é o diferencial. A gente se manter atualizado, né, porque a tendência é nós nos mantermos dentro da bolha, né? Então, sair da bolha, visitar sites, acompanhar a cena musical nacional e estrangeira, participar de fóruns, de eventos ligados à música clássica, eu acho que também é uma boa dica. Flexibilidade tem a ver com o que eu disse anteriormente, né? A gente está aberto às maneiras alternativas do fazer, abrir espaço para as sugestões da equipe, está sempre receptivo e preparado para se adaptar às diferentes demandas. Isso é fundamental, porque elas chegam. Enfim, chegam em um volume grande. E, finalmente, delegar tarefas, né? Delegar tarefas, eu acho que quando você delega tarefas, você auxilia na execução do cronograma. São muitas, porque é lógico, cada tarefa do cronograma ela tem inúmeros desdobramentos. Então, se você tem uma equipe coesa, que você delega, sem dúvida, esse cronograma é cumprido com muito mais facilidade, e mantém também os integrantes da equipe motivados. É lógico, se você participa ativamente, né, do trabalho, as pessoas ficam naturalmente mais motivadas. Finalizando a nossa conversa, para finalizar, eu acho o seguinte, eu acredito que a experiência e o conhecimento, mais do que experiência e conhecimento, a diferença no resultado do trabalho é a gente estar emocionalmente envolvido com o que a gente faz. Eu sou uma grande fã da Sala Cecília Meirelles, desde sempre, e participar de todo o processo é um prazer que se renova mesmo a cada temporada. Eu também considero que é fundamental a gente manter um ambiente de trabalho ético, harmônico, cordial, respeitoso, e eu acho que a gente também já conseguiu isso na sala. E, finalmente, mas também que eu não considero menos importante, é um privilégio estar cercada de pessoas que eu considero excelentes profissionais e ter como diretor o Ripper, que é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito e, mais do que profissional, que eu considero meu amigo mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que nós falamos na aula passada. Isso aqui é um exemplo de uma organização, de uma instituição
sem fins lucrativos, um teatro sem fins lucrativos americano. Isso parece muito com o esquema das OS aqui no Brasil, tá? Então, eles têm esse Board of Trustee Committees. Basicamente, é o conselho de administração. Aí ele tem o comitê executivo, que cuida da finança e cuida das questões legais, o comitê de nomeação de recrutamento, que o Exército também tem, não sei se vocês vão lembrar, se vocês procurarem o nosso vídeo da aula passada, o comitê de captação de recursos, fundraising, né? Lembrando que os Estados Unidos tem uma questão de doação de pessoas físicas muito maior que nós temos aqui no Brasil. Então, a questão do fundraising significa, muitas vezes, um alcance da comunidade que circunda esse teatro, que, infelizmente, nós ainda não conseguimos aqui no Brasil. Um comitê de relações públicas, relações governamentais, um comitê de voluntários de marketing e um comitê de planejamento estratégico. Tá? Todos esses comitês estão ligados ao Board of Trustees. Quem é o Board of Trustees? É o comitê de administração, o conselho de administração. Esse decide. Ele tem um presidente e é ele que decide, e é o presidente que assina os contratos de gestão com o governo, é o presidente que contrata os diretores, é o presidente que responde legalmente pela instituição. Todos os Board of Trustees embaixo, committees, são conselhos consultivos, que vão trazer sugestões dentro da política do teatro e da organização sem fins lucrativos. Tá? Qual é o conceito do sem fins lucrativos? Não pode receber dinheiro? Pode. O conceito do sem fins lucrativos é que você não distribui lucro como uma empresa. Ninguém tem ação dessa empresa, não existe distribuição de lucro de maneira alguma. Todo recurso a mais, todo lucro obtido tem que ser reinvestido na atividade da própria instituição. A Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles é uma instituição sem fins lucrativos. Todo recurso que é obtido através de bilheteria ou com venda de algum produto dentro da Sala Cecília Meirelles é reinvestido na própria Sala Cecília Meirelles. Bom, aí ele tem aqui, continuando aqui nesse exemplo, só para a gente fixar um pouco mais essa questão da organização da instituição, o diretor artístico e o diretor executivo, tá? O diretor de gestão, o gestor, né? Percebam que aqui é uma coisa diferente da sala, mas parece um pouco com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Que existe o diretor artístico, existe o diretor administrativo, e lá também tem o diretor operacional, enfim, tem outros... lá abre um pouco mais essa árvore. Mas aqui, embaixo do diretor artístico, aqui à esquerda, você tem um diretor associado, que é um subdiretor, um diretor de produção, né, que está aí sob a direção dele está o diretor técnico, o diretor que vai cuidar de figurinos, cenários, etc, etc. Depois você tem o diretor de atores, designers, diretor musical, compositores, músicos, coreógrafos, dançarinos, tem os designers, e aí depois os atores e o stage management, que é o diretor de palco. Nós temos algumas dessas funções dentro da Sala Cecília Meirelles ligadas à Mônica, né, ao diretor, à chefe da divisão artística, que seria uma espécie de uma direção artística. E aqui, do lado direito, o diretor de administração, você tem toda a parte financeira, a parte de box office, que é a bilheteria, né? Toda a parte de os espaços do teatro, né? Você tem o diretor de marketing, que hoje, nossa parte de marketing na sala, ela é deslocada mais para o escritório de negócios, e você tem o diretor de captação de recursos. Está aparecendo aqui a setinha? Não. Não? Não, então, não.
enfim, é o diretor de captação de recursos, que também é ligado ao nosso escritório de negócios. Então, percebam que a direção, a gestão de uma sala de concertos, ela tem uma estrutura administrativa extremamente racional que abrange todas as suas atividades. Todas as atividades necessárias para colocar um espetáculo em cima do palco. Eu costumo dizer, sobretudo quando eu falo de teatros de ópera, que é uma cadeia produtiva, como se fosse uma fábrica, que desde a concepção do concerto até o concerto do palco, você passa por diversas etapas, envolve todos esses atores que estão aí. O sujeito que está lá cuidando do box, que está na bilheteria, é tão responsável pelo espetáculo no palco como sou eu, como é Mônica, como é todo mundo da parte artística. Então, isso é uma coisa importante. Todos nós cuidamos de uma coisa chamada arte. Todos nós. Quem está na ponta lá, entrando no palco, cantando, tocando, quem está na bilheteria vendendo o ingresso.